Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Prefeitura de Rio Claro, em São Paulo, na disciplina de Matemática e Raciocínio Lógico. Aqui a banca costuma cobrar matemática aplicada, com situações problema e lógica de organização de informações, principalmente sequências, problemas de relações entre pessoas, lugares e eventos. O objetivo é você bater o olho na questão e reconhecer o modelo certo para resolver rápido, sem se perder em contas. Vamos começar por operações com números reais. Números reais incluem inteiros, racionais e irracionais, e no concurso o foco prático é dominar soma, subtração, multiplicação e divisão com sinal, além de potências e raízes quando aparecerem em geometria e medidas. O primeiro cuidado é com sinais. Em soma e subtração, se os sinais são iguais, você soma valores e mantém o sinal. Se são diferentes, você subtrai o menor do maior e fica com o sinal do maior em valor absoluto. Em multiplicação e divisão, sinais iguais dão positivo e sinais diferentes dão negativo. Outro cuidado é com ordem de operações. Quando aparece expressão com parênteses, potências, multiplicações e somas, você resolve primeiro parênteses, depois potências e raízes, depois multiplicação e divisão, e por fim soma e subtração. Isso evita erros básicos. Frações decimais aparecem o tempo todo. Em frações, você soma e subtrai apenas com denominador comum. Se os denominadores são diferentes, você encontra um denominador comum, de preferência o mínimo múltiplo comum, e então soma os numeradores equivalentes. Em multiplicação de frações, você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, e o melhor jeito de evitar números grandes é simplificar antes, cortando fatores iguais entre numerador e denominador. Em divisão, você multiplica pela fração inversa. Em decimais, na soma e subtração você alinha casas decimais. Na multiplicação você conta quantas casas decimais existem nos fatores e coloca o mesmo total no resultado. Na divisão, se o divisor tem vírgula, você transforma multiplicando o dividendo e divisor por 10, 100 ou 1000 para deixar o divisor inteiro. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum são ferramentas para resolver problemas sem ficar testando. O MMC é o menor número positivo que é múltiplo de 2 ou mais números. Ele aparece em soma de frações em problemas de periodicidade, como de quanto em quanto tempo dois eventos voltam a acontecer juntos. O MDC é o maior número que divide exatamente 2 ou mais números. Ele aparece em simplificação de frações em problemas de divisão em partes iguais, como qual o maior tamanho de pedaço para cortar sem sobrar. Um modo seguro é fatorar os números em primos. No MMC, você pega todos os fatores que aparecem com o maior expoente de cada primo. No MDC, você pega apenas os fatores comuns com o menor expoente. E tem uma leitura prática que quase sempre acerta. Se a pergunta é menor múltiplo comum, pense em MMC. Se é maior divisor comum, pense em MDC. Razão e proporção entram como base para a regra de 3 problemas de escala. Razão é comparação por divisão, como a razão entre 3 e 2 sendo 3, 2. Proporção é a igualdade de duas razões, como A1B igual a CD. A propriedade mais usada é que, numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso resolve rapidamente problemas de proporcionalidade, desde que você monte a proporção com as grandezas na mesma ordem e com as unidades compatíveis. Em muitos problemas, a dificuldade não é a conta, é identificar qual grandeza está sendo comparada com qual e garantir que você não misture, por exemplo, metros com centímetros ou horas com minutos. Porcentagem é um dos temas mais cobrados e mais fáceis de errar por falta de método. Porcentagem é sempre por 100. Então 10% é 10 100, que é 0,10. 25% é 0,25. 5% é 0,05. Para calcular P% de um valor, você multiplica o valor por P100. Para aumento percentual, você usa fator. Se aumenta 20%, multiplica por 1,20. Se diminui 20%, multiplica por 0,80. Isso é muito mais rápido do que fazer regra de 3 toda vez. Um cuidado clássico é a porcentagem sucessiva. Se um valor aumenta 10% e depois aumenta mais 10%, o total não é 20%, porque o segundo aumento incide sobre o novo valor. O fator vira uma vírgula 10 vezes 1,10, dando 1,21, ou seja, aumento de 21%.
Outra pegadinha comum é voltar ao valor original. Se subiu 20%, para voltar ao original você não reduz 20% do novo, você divide por 1,20. Isso equivale a reduzir cerca de 16,67% do novo. Em prova, quando aparecer após aumento, qual o desconto para voltar? Pense em fator inverso. Regra de 3 simples é um modelo de proporção com duas grandezas. Você precisa decidir se é direta ou inversa. É direta quando as grandezas andam juntas. Se uma aumenta, a outra aumenta. Por exemplo, quantidade e preço total, horas trabalhadas, produção com mesma produtividade, distância e tempo com velocidade constante. É inversa quando uma aumenta e a outra diminui. Número de trabalhadores e tempo para fazer o mesmo serviço, velocidade e tempo para a mesma distância. Depois disso, você monta a proporção e resolve por multiplicação cruzada. Regra de 3 composta é quando há mais de duas grandezas influenciando o resultado. Um método seguro é montar uma tabela com as grandezas, marcar se cada uma diretamente ou inversamente proporcional ao que você quer, e então formar um produto de fatores. Em geral, mais gente reduz tempo, então é inverso. Mais horas por dia reduz dias, então é inverso. Mais trabalho aumenta tempo, então é direto. Se você pensa assim, a montagem fica natural. Média aritmética simples e ponderada também cai muito. A média simples é a soma dos valores dividida pela quantidade de valores. A média ponderada aparece quando cada valor tem peso diferente, como notas com pesos ou preços com quantidades. A fórmula é a soma de cada valor multiplicado pelo seu peso dividida pela soma dos pesos. Um erro comum é usar média simples em situação de pesos. Por exemplo, se você pagou 2 itens a R$10 e um item a R$40, a média não é 10 mais 40, o 2, porque você comprou quantidades diferentes. A média ponderada seria 2 vezes 10 mais 1 vezes 40, dividido por 3. Em prova, a palavra cada, quantidade, peso, proporção costuma indicar ponderação. Juros simples é matemática financeira básica. Em juros simples, o juro é calculado sempre sobre o capital inicial. A fórmula é J igual a C vezes I vezes T, em que C é capital, I é taxa por período e T é tempo em número de períodos. O montante é M igual a C mais J, ou M igual a C vezes 1 mais IT. O cuidado é a coerência entre taxa e tempo. Se a taxa é ao mês, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa é ao ano e o tempo está em meses, você converte ou ajusta. Outro cuidado é transformar porcentagem em decimal. 5% vira 0,05. Em prova, muitas questões são de interpretação. Dado capital, taxa e tempo, calcular montante, ou dado montante, taxa e tempo, encontrar capital. Sistema de equações do primeiro grau aparece em problemas de preços, mistura, idade e quantidades. A lógica é transformar texto em equações. Se o problema de a soma de dois números é 50 e um é 10 a mais que o outro, você define x e y. Escreve x mais y igual a 50 e x igual y mais 10. Depois resolve por substituição ou eliminação. Substituição é isolar uma variável e substituir na outra. Eliminação é manipular as equações para somar ou subtrair e cancelar uma incógnita. Em prova, o maior risco é montar a equação errada por interpretar mal a mais e a menos, ou trocar o que é dobro e metade. Então sempre releia o enunciado depois de montar o sistema e confira se ele representa fielmente a frase. Relação entre grandezas em tabelas e gráficos exige leitura atenta de eixo, unidade e escala. Em tabela, identifique o que é linha e coluna, o que é total e o que é dado parcial. Em gráficos, uma reta que passa pela origem costuma indicar proporcionalidade direta. Uma curva decrescente pode indicar proporcionalidade inversa ou outro comportamento. A banca pode pedir variação absoluta, que é a diferença direta entre valores, e variação percentual, que é essa diferença dividida pelo valor inicial vezes 100. Se um valor passa de 50 para 60, a variação absoluta é 10 e a percentual é 20%. Se passa de 60 para 50, a variação percentual é menos 16,67% quando comparada a 60, e isso confunde muita gente. Também é comum a banca usar gráficos com escala não começando em zero. Isso altera a percepção visual. Então você deve confiar nos números, não na altura aparente da barra.
Sistemas de medidas usuais são recorrentes: tempo, comprimento, área, volume, capacidade e massa. Comprimento no sistema métrico é milímetro, centímetro, metro, quilômetro, com fator 10 entre unidades. Massa é grama, quilograma, tonelada. Capacidade é litro e mililitro. Volume pode aparecer em metros cúbicos, em centímetros cúbicos, e a relação importante é que 1 litro equivale a 1.000 mililitros também a 1.000 centímetros cúbicos. O maior erro é em área e volume, porque a conversão exige potência do fator. Se 1 metro equivale a 100 centímetros, então 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados, e 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos. Se você converte a área como se fosse comprimento, você erra por fator 100. Em problemas, sempre pare e pergunte: é medida linear, de área ou de volume? Isso muda a conversão. Noções de geometria aparecem com forma, perímetro, área, volume, ângulo e teorema de Pitágoras. Perímetro é soma dos lados do contorno. Área é medida da superfície. Fórmulas básicas: retângulo é base vezes altura, quadrado é lado ao quadrado, triângulo é base vezes altura dividido por 2, trapézio é a soma das bases vezes altura dividido por 2. Círculo tem área π vezes raio ao quadrado e comprimento da circunferência 2π raio. Volume: paralelepípedo é comprimento vezes largura vezes altura. Cilindro é π raio ao quadrado vezes altura. Cone é 1/3 de π raio ao quadrado vezes altura. Esfera é 4/3π raio ao cubo. Em concursos, normalmente a banca fornece π como 3 ou 3,14, ou escolhe números que resultem em contas simples. Ângulos têm relações que aparecem em problemas. Em triângulo, a soma interna é 180 graus. Em quadrilátero, 360 graus. Em uma reta, ângulos suplementares somam 180. Em torno de um ponto, 360. Isso ajuda a resolver figuras quando faltam valores. O teorema de Pitágoras é central. Em triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ele aparece em diagonal de retângulo, distância em planta, rampas, escadas, problemas de deslocamento. Um truque útil é reconhecer triplas pitagóricas, como 3, 4, 5 e 5 de dezembro de 13, porque aceleram a conta. Resolução de situações problema é, no fundo, um método de leitura e modelagem. Primeiro, identifique o que a questão pede, qual é a incógnita. Depois, liste os dados e converta unidades se necessário. Em seguida, escolha o modelo, porcentagem, regra de 3, equação, média, juros, geometria. Resolva com organização e, por fim, faça checagem de plausibilidade. Se o problema fala de desconto, o valor final deve ser menor. Se fala de aumento, deve ser maior. Se fala de tempo com mais pessoas, o tempo deve diminuir. Essa checagem simples evita muitos erros. Agora, entrando em raciocínio lógico, o edital fala de estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas e eventos fictícios. Isso é o clássico problema de lógica de organização, em que você recebe um conjunto de pistas e precisa deduzir uma configuração. O método mais eficiente é representar as informações em tabela ou esquema, nunca só na cabeça. Se o problema é de posição, desenhe uma linha com lugares. Se é de agenda, desenhe uma linha do tempo. Se é de categorias, desenhe uma tabela com pessoas nas linhas e características nas colunas. E marque o que é possível e o que é impossível. A dedução acontece quando uma pista elimina a possibilidade, se obriga a uma escolha. A banca gosta de pistas como a não é B. Se está à esquerda de D e é imediatamente antes de F, G não pode estar na ponta, e a maioria dos erros vem de confundir ao lado com imediatamente ou confundir antes com imediatamente antes. Palavras como exatamente, apenas, somente, sempre e nunca são decisivas. A avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura das relações significa checar consistência. Às vezes, a questão pergunta qual informação adicional é suficiente para determinar a ordem, ou qual afirmação é necessariamente verdadeira. Nesse caso, você precisa testar possibilidades restantes. Se ainda existem duas configurações possíveis, então a afirmação que valem todas é necessária. A que valem apenas uma é apenas possível, não necessária. Sequências numéricas ou figurais também caem muito. O método é procurar regularidade. Primeiro, olhe diferenças entre termos.
Se a diferença é constante, é progressão aritmética. Se a razão é constante, é progressão geométrica. Se não for, procure padrões alternados. Termos pares seguem uma regra, ímpares seguem outra. Procure também se a multiplicação e soma, como vezes 2 mais 1 ou vezes 3 menos 2. Em muitas sequências, aparecem quadrados e cubos, como 1, 4, 9, 16, que são quadrados perfeitos. Em sequências figurais, a regra pode ser aumento de elementos por camada, rotação, espelhamento ou alternância de preenchimento. O erro comum é tentar achar regra complicada demais quando a banca quer uma regra simples. Se a sequência tem poucos termos, a regra provavelmente é de baixa complexidade. Estruturas lógicas e lógica de argumentação aparecem como proposições conectivos em nível básico. Proposição é uma frase que pode ser verdadeira ou falsa. Conectivos ligam proposições. A negação inverte o valor. O e só é verdadeiro se as duas partes forem verdadeiras. O ou é verdadeiro se pelo menos uma parte for verdadeira, e só é falso se ambas forem falsas. O se, então, é uma implicação e é falso apenas quando a primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa. Isso costuma confundir porque na linguagem comum então parece causal, mas na lógica é uma relação formal. Diagramas lógicos, geralmente de conjuntos, aparecem para problemas com grupos, como pessoas que têm duas características. A fórmula básica é: total em A ou B é A mais B menos a interseção. Se houver 3 conjuntos, existe extensão desse raciocínio, mas em provas de nível geral o foco costuma ser 2 conjuntos. O segredo é entender se o número dado total do conjunto ou apenas daquele conjunto. Se o enunciado diz 20 tem A, isso inclui que tem A e B. Se diz 20 tem apenas A, aí é só a região exclusiva. Para fechar, o que vai te fazer acertar matemática e raciocínio lógico na prefeitura de Rio Claro é treinar identificação de modelo. Quase toda questão vira uma dessas estruturas: proporção e regra de 3, porcentagem por fator, média simples ou ponderada, juros simples com taxa e tempo coerentes, sistema linear para duas incógnitas, leitura correta de tabela e gráfico, geometria com fórmulas básicas Pitágoras e lógica com tabela e eliminação. Se você fizer isso com método, a prova deixa de ser susto e vira procedimento.